Olá, amigos e amigas do saber. Neste episódio de hoje, nós vamos falar sobre a psicologia das teorias da conspiração. A questão é, por que é que as pessoas acreditam em teorias da conspiração? Seria devido a algum déficit ou problema psicológico? Estaria isso relacionado a um baixo grau de inteligência ou pelo menos de instrução? As teorias da conspiração são um fenômeno novo? Será que elas são mais fortes hoje do que eram antigamente por causa da internet e devido ao desenvolvimento dos meios de comunicação? Então, essas são algumas das questões que nós vamos abordar neste episódio, mostrando que, muito embora as pessoas que acreditam em teorias da conspiração tenham de fato um grau menor de instrução, tal crença não está relacionada a nenhum problema psicológico. Nós vamos ver que a crença em tais teorias decorre de processos mentais absolutamente normais. Então, o assunto do episódio de hoje é psicologia e, mais especificamente, uma psicologia social. Então, vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado. Faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade, pois não há data nem de início e nem de término, e você ainda recebe um certificado ao final. Então, uma vez fazendo a inscrição, o seu acesso é vitalício, sem pressão de tempo para que você conclua o curso. O nosso objetivo é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para que você leia diretamente textos escritos por Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx, Nietzsche, Jean-Paul Sartre, etc. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio, ou então o link que você pode encontrar em nosso site, que é www.filosofiaepsicanalise.org. O nosso segundo recado é que estão abertas as inscrições para o meu mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Este curso tem mais de 8 horas de duração falando apenas sobre Karl Marx. E assim como o outro curso de Introdução à Filosofia, o acesso aqui também é vitalício e você pode fazer com total flexibilidade, sem data para iniciar ou finalizar. Este não é um curso de introdução ao marxismo. O nosso recorte aqui contempla os aspectos filosóficos do pensamento de Karl Marx, o que significa que aspectos econômicos, por exemplo, não estão no escopo do curso. Isso se explica pelo fato de o marxismo ser uma tradição imensa que tem início nas obras de Marx, abrangendo não apenas diversos outros pensadores, mas também várias outras áreas além da filosofia. E neste curso, alguns dos temas que abordamos são a biografia de Marx, o que é materialismo histórico, o que é dialética. Nós falamos sobre a afirmação de que a religião é o ópio do povo. Falamos sobre o idealismo alemão, que é o contexto filosófico do qual Marx surgiu. Nós vamos falar sobre a tensão entre normatividade e descrição, sobre a revolução como exigência da razão e vários outros temas. Para saber mais, clique no link que está na descrição deste episódio ou então no link que você encontra em nosso site, mais uma vez, www.filosofiaepsicanalise.org. Voltemos então ao nosso tema, a psicologia das teorias da conspiração. A tese principal da obra The Psychology of Conspiracy Theories, do autor Jan Willem van Prooijen, é que a crença em teorias da conspiração é comum em grande parte da população porque elas são enraizadas em processos psicológicos normais. Grande parte deste episódio é baseado neste livro, The Psychology of Conspiracy Theories, da editora Routledge. Teorias da conspiração se originam através dos mesmos processos cognitivos que produzem outros tipos de crenças, como, por exemplo, a crença na nova era ou crenças em espiritualidade New Age, por exemplo. E essas crenças refletem um desejo de proteger o próprio grupo contra outro grupo, um grupo externo e potencialmente hostil. E tais crenças são também fundadas em ideologias fortes. Então, teorias da conspiração são uma reação defensiva natural contra sentimentos de incerteza e medo,
culpando grupos externos e dessemelhantes pelas circunstâncias adversas com as quais é necessário lidar. Uma das principais teorias da conspiração de nosso século diz respeito ao ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos. Segundo a narrativa dessa teoria da conspiração, o ataque às Torres Gêmeas não foi realizado por terroristas suicidas, mas pelo próprio governo dos Estados Unidos. E as torres caíram não por causa do impacto das aeronaves nos prédios, mas devido a alguns explosivos que foram escondidos dentro dos prédios. Voltando um pouco mais no tempo, nós temos também o caso das bruxas de Salem, um caso no qual mulheres foram acusadas de ser a causa de determinados eventos que a comunidade local não conseguia explicar. A caça às bruxas, de forma geral, é um dos melhores exemplos de teoria da conspiração. Nós podemos dar vários outros exemplos de teorias da conspiração, tanto exemplos mais antigos quanto atuais. Quando o ex-presidente dos Estados Unidos, o John Kennedy, foi assassinado, não faltaram teorias conspiratórias tentando explicar o acontecimento. O próprio macartismo, também nos Estados Unidos, criou um estado de paranoia no país, enxergando conspirações comunistas em cada poro da sociedade estadunidense. O antissemitismo nazista também era impulsionado por diversas teorias conspiratórias, as quais colocavam os judeus como um grupo secreto e organizado, dirigindo e arruinando a economia alemã. E devemos mencionar também aquelas teorias de que nós fomos visitados por extraterrestres, mas que os governos escondem tais informações da população. Teorias da conspiração vão apelar a um medo básico, sombrio, de que nós sejamos apenas marionetes sendo controladas por forças invisíveis, forças sinistras e poderosas. Então, teorias da conspiração se referem a organizações malignas, escondidas, secretas, que influenciam as nossas vidas sem que estejamos conscientes disso. Agora, nós precisamos ter em mente que algumas teorias da conspiração depois se mostraram verdadeiras. Um exemplo diz respeito ao caso Iran-Contra Affair, ocorrido nos Estados Unidos em 1980. O que aconteceu nesse caso é que membros do governo dos Estados Unidos facilitaram secretamente a venda de armas para o Irã. Não obstante este país estivesse sob embargo de armamentos e o dinheiro da negociação foi utilizado para financiar os contra-revolucionários na Nicarágua, o que também era proibido pela lei estadunidense. Então havia essa teoria da conspiração e depois foi mostrado que a teoria, na verdade, era verdadeira. Outra conspiração real foi o chamado experimento de Tuskegee, que durou de 1932 a 1972. O que aconteceu aqui, também nos Estados Unidos, foi o seguinte: alguns cientistas fingiram estar oferecendo assistência médica gratuita para afro-americanos, só que, na verdade, eles estavam estudando o desenvolvimento natural da sífilis não tratada. Essa experiência envolveu 399 homens que tiveram sífilis, mas que não sabiam que tinham, e outro grupo de controle com 201 homens saudáveis. Então, durante esse período, eles nunca foram informados que estavam participando de um experimento, e nem tampouco de sua exata condição de saúde. Então, depois de fato, se descobriu que esses homens afro-americanos estavam sendo utilizados como cobaias. Então, aqui neste episódio, não nos interessa o valor de verdade de uma teoria da conspiração. A questão não é saber se determinada teoria é verdadeira ou falsa. Nós vamos examinar os aspectos psicológicos mais gerais. Por que é que as pessoas criam tais teorias e por que é que outras acreditam nessas teorias? Mas cabe afirmar também, logo de início, que a imensa maioria das teorias da conspiração é falsa. Vamos oferecer então uma breve definição. O que é exatamente uma teoria da conspiração? Uma teoria da conspiração pode ser definida como a crença de que um número de atores se reúne em acordo secreto a fim de alcançar um objetivo oculto, provavelmente ilegal ou maligno. Teorias da conspiração surgem nos mais diferentes níveis, de modo que, às vezes, alguns trabalhadores do chão de fábrica podem acreditar que os gerentes conspiram contra eles. Ou então, torcedores vão achar que os árbitros de uma partida de futebol foram comprados pela equipe adversária. Então, teorias da conspiração aparecem nos mais diferentes níveis. Agora,
Para que uma crença possa ser considerada uma teoria da conspiração, ela deve possuir pelo menos 5 características. Nós vamos falar depois mais detalhadamente sobre cada uma delas. Elas são as seguintes: padrões, intencionalidade, coalizões, hostilidade e manutenção do segredo. Então vamos lá. A primeira, nós citamos padrões. Uma teoria da conspiração, ela explica alguns eventos estabelecendo conexões não aleatórias entre ações, objetos e pessoas. Dizendo de outra forma, uma teoria da conspiração, ela pressupõe que uma determinada cadeia de incidentes que chegou a causar um evento não ocorreu por coincidência. Então, em teorias da conspiração não existe lugar para coincidências. Segundo aspecto, intencionalidade, que no inglês o autor chama de agency. Isso quer dizer que uma teoria da conspiração pressupõe que um evento suspeito foi causado de propósito por atores inteligentes, que um plano sofisticado e detalhado foi intencionalmente desenvolvido e colocado em prática. Terceira característica, coalizões. Uma teoria da conspiração sempre envolve uma coalizão ou um grupo de múltiplos atores, sejam eles humanos ou não. O filme Matrix, por exemplo, ele oferece um caso de uma conspiração que é levada a cabo por agentes não humanos. Então, quando se acredita que um indivíduo isolado, um lobo solitário, é responsável por um evento suspeito, essa crença já não pode ser considerada uma teoria da conspiração. Por quê? Porque ela não envolve conspiração alguma. Então preste atenção no nome, teoria da conspiração. Isso pressupõe que existe um grupo organizado oculto fazendo alguma coisa. Um lobo solitário não caracteriza uma teoria da conspiração. Quarto ponto, hostilidade. Uma teoria da conspiração pressupõe que a coalizão suspeita ela busca objetivos malignos, egoístas ou pelo menos contra o interesse público. E quinto ponto, a manutenção do segredo. Isso é, teorias da conspiração elas dizem respeito a coalizões que operam em segredo. E a ideia de se falar em manutenção aqui neste item é que ainda não há fortes provas ou então evidências para expor a conspiração definitivamente ao grande público. E por isso a atuação desse grupo ela continua secreta e é incerta. Porque, afinal de contas, quando uma conspiração de fato é descoberta e exposta, a gente não tem mais uma teoria da conspiração, mas uma conspiração de fato. Então, para que nós tenhamos de fato uma teoria da conspiração, isso tem que ser ainda uma teoria. A gente não pode ter ainda descoberta, a gente não pode ainda ter provas daquilo. Tendo dado então uma breve definição do que é uma teoria da conspiração, vamos começar falando sobre a psicologia das teorias da conspiração. Vamos começar a falar das características psicológicas e dos indivíduos que tanto criam quanto acreditam em tais teorias. A gente pode iniciar dizendo que uma característica típica de pessoas que acreditam em teorias da conspiração é que estas são também inclinadas a desconfiar dos outros. Isso é, indivíduos que confiam mais no próximo são menos predispostos a acreditar em tais teorias. Então, quanto mais o indivíduo é desconfiado das outras pessoas, mais propenso ele é a acreditar em teorias da conspiração. E além disso, tais pessoas acreditam em teorias da conspiração relativas unicamente a grupos que são ideologicamente diferentes ou opostos ao seu próprio conjunto de crenças. Agora, nós devemos também nos perguntar o seguinte: nós devemos considerar as teorias da conspiração como crenças inofensivas? Ou poderiam elas talvez colocar em risco a vida de pessoas e da sociedade como um todo, de modo que nós devemos levá-las a sério? Vejam só, não obstante a irracionalidade de grande parte das teorias da conspiração, elas podem colocar em risco a integridade ou mesmo a vida de muitas pessoas, de modo que nós devemos tratar a questão com muita seriedade. Porque a linha entre um ceticismo saudável e uma teoria conspiratória é muitas vezes tênue, mas nós nunca devemos confundir possibilidade com probabilidade. Dizer que uma explicação é logicamente possível é bem diferente de afirmar que ela é altamente provável. Isso é um erro de lógica. Grande parte das teorias da conspiração desafia as leis da lógica, ignora evidências científicas e culpa pessoas ou grupos inocentes.
E a maioria dessas teorias se mostrou falsa ao final. Um dos principais problemas de teorias irracionais é que elas podem gerar comportamentos irracionais e perigosos, tais como desencorajar a aplicação de vacinas, porque essas supostamente causariam autismo, por exemplo. E teorias da conspiração podem definir até mesmo eleições, como provou a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Nós acabamos de mencionar que teorias da conspiração são irracionais e muitas vezes desafiam as leis da lógica e podem também colocar em risco a vida de pessoas. Agora, tais crenças são patológicas? Bom, talvez não. E por quê? Porque a crença em teorias da conspiração é tão ampla e tão arraigada socialmente que, de fato, tal crença não pode ser considerada patológica, porque cidadãos normais e de todas as classes sociais possuem as mais improváveis crenças e, dentre essas crenças, nós encontramos algumas teorias da conspiração, de modo que classificá-las como patológicas, classificar essas pessoas ou a crença em tais teorias como patológica, nos levaria a inverter os parâmetros do que é patológico e o que é normal. Então, nós já podemos avançar uma das perguntas que nós colocamos no início deste episódio. A crença em teorias da conspiração é patológica? A resposta é não. Esta crença não é patológica e ela surge devido a alguns mecanismos psicológicos que são absolutamente normais, sobre os quais nós vamos falar logo após a nossa breve pausa musical. Você vai ouvir um trecho de uma música de Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austríaco nascido em 1756 e falecido em 1791. Essa música é a Laudate Dominum, KV 339.
Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos aqui nos intervalos do podcast, basta você procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Voltemos então ao nosso tema, a psicologia das teorias da conspiração. Na primeira parte, nós apresentamos uma breve definição do que é teorias da conspiração. Nós vimos que nós devemos nos preocupar porque elas podem ter alguns efeitos sociais nefastos. E nós vimos também que a crença em teorias da conspiração não é patológica, mas decorre de processos psicológicos normais. Agora nós vamos nos colocar a seguinte pergunta: quando que as pessoas acreditam em teorias da conspiração? Não é verdade que hoje em dia há mais teorias da conspiração do que antigamente. Nós podemos dizer que elas têm maior visibilidade e se espalham com uma velocidade maior. Mas teorias da conspiração sempre existiram. A velocidade de disseminação não aumenta, no entanto, a proporção de cidadãos que acreditam nessas teorias. Então, ao invés de buscarmos uma explicação no nosso zeitgeist, no nosso espírito do tempo ou na tecnologia, nós vamos ter uma compreensão mais profunda se nos voltarmos para a psicologia das teorias da conspiração. O que possibilita o surgimento e a disseminação de tais teorias é nosso próprio estado psicológico subjetivo, inerente à nossa condição humana. Teorias da conspiração são uma reação natural a situações sociais que despertam sentimentos de medo e incerteza. Quanto mais os indivíduos experimentam tais emoções, mais provavelmente eles culparão determinados grupos por tal situação social, de modo que nós podemos esperar pelo surgimento de novas teorias da conspiração exatamente em momentos de crise ou convulsão social. Nós podemos citar inicialmente o exemplo da Guerra Fria. Logo após a Segunda Guerra Mundial, muitos cidadãos temiam outra guerra ainda maior, e o fantasma do comunismo novamente rondava a Europa e os Estados Unidos. O chamado macartismo, iniciado pelo senador Joseph McCarthy, deu início a uma caça às bruxas como há muito não se via, suspeitando de infiltrações comunistas em cada poro da sociedade estadunidense. A Idade Média também é um ponto de vista privilegiado do assunto. Como a medicina ainda não era tão avançada como em nossa geração, era comum que crianças pequenas morressem de uma variedade de doenças que hoje são facilmente prevenidas. Também não se sabia muito sobre vírus ou bactérias e nem se dava tanta importância à higiene pessoal. E os antibióticos ainda não existiam. Epidemias eram então muito frequentes e dizimavam muitas pessoas. E a culpa recaía várias vezes sobre pessoas ou grupos tomados como bodes expiatórios. Uma crença comum era que algumas mulheres jovens eram, na verdade, bruxas e que haviam conspirado com o diabo para causar dano à população, tanto em caso de epidemias como em más colheitas. Então, estes exemplos revelam o princípio geral de que, em tempos de medo e incertezas, teorias da conspiração surgem como forma de reagir, explicar e talvez tentar dominar a situação. Vamos falar então sobre o papel do medo e da ansiedade nas teorias da conspiração. Uma das consequências naturais diante do medo é se tornar vigilante. Pessoas neste estado tendem a prestar mais atenção ao seu ambiente, a ruminar mais e tentar compreender as causas de seus sentimentos negativos. Medo e incerteza levam as pessoas a tentar dar sentido ao seu ambiente físico e social. A psicologia evolutiva descobriu que as pessoas tendem a ser conservadoras em situações de incerteza e insegurança. Imagine que você está vendo um objeto alongado na grama, de modo que não é possível identificar se aquilo é um galho ou uma cobra. Em casos assim, é natural se preparar para o pior e considerar que o objeto é de fato uma cobra, porque os erros não têm as mesmas consequências nesses casos. Se o indivíduo tenta tocar o objeto pensando que é um galho, mas na verdade é uma cobra, ele pode ser picado e morrer. Agora, por outro lado, se ele altera a sua rota pensando que aquilo é uma cobra, quando na verdade é apenas um galho, ele só andou um pouco a mais, não perdeu muita coisa. Agora, este fato de esperar sempre o pior afeta também como as pessoas enxergam umas às outras. Em tais situações, há uma tendência a exagerar o quanto as outras pessoas agem por motivos egoístas,
o que é chamado na psicologia de mito do egoísmo. Sem dúvida alguma, as pessoas às vezes agem por motivos egoístas mesmo. Isso faz parte da vida e de como os indivíduos simplesmente são. Agora, isso não é base para o tipo de exagero presente nas teorias da conspiração. Quando o Mark Zuckerberg, por exemplo, doou 99% de sua participação no Facebook para obras de caridade, não faltaram acusações de que ele o fazia meramente por egoísmo. Então, o medo tem papel fundamental no surgimento das teorias da conspiração no seguinte sentido: pessoas amedrontadas tendem a ser conservadoras, tendem a desconfiar dos outros e a tentar preencher as lacunas em sua falta de compreensão da realidade social através de racionalizações que, de um ponto de vista lógico, são muito pouco exigentes. Nós já afirmamos que os mecanismos psíquicos operantes na formação e também na crença em teorias da conspiração não são exatamente patológicos, mas normais. Um destes é chamado de vício da proporcionalidade, em inglês chamado de proportionality bias, e consiste apenas em considerar o seguinte, que uma grande consequência deve ter uma grande causa, de modo que quando um evento de grandes proporções não possui uma causa tão grande quanto esperada, teorias da conspiração são então criadas para satisfazer este critério. Imagine uma situação em que o presidente de um país morre em um acidente ou por uma doença repentina. Bom, presidentes também são seres humanos, e assim como qualquer outro de sua espécie, um presidente também está sujeito a qualquer tipo de fatalidade. Agora, como a morte de um presidente pode ter proporções muito maiores do que a morte do Zé da Esquina, do que a morte de um pacato cidadão qualquer, explicações de que um pequeno vírus matou alguém tão importante podem ser difíceis de aceitar para alguns indivíduos, abrindo espaço então para o surgimento de teorias da conspiração. Quanto maiores os efeitos de um determinado evento social, maior é a exigência de que a sua causa seja também tão grande ou maior. Então, quando o Hugo Chávez, por exemplo, o ex-presidente da Venezuela, morreu em decorrência de um câncer, surgiram várias especulações de que a CIA, o Serviço Secreto de Inteligência dos Estados Unidos, havia de alguma forma produzido o câncer em Hugo Chávez. Um outro exemplo que eu também vi recentemente, eu li isso no Twitter, é que um determinado indivíduo estava duvidando de que um novo partido de esquerda no Brasil, a Unidade Popular, tenha conseguido de fato as assinaturas para sua legalização unicamente através da atividade de seus militantes, porque de fato é muito difícil você conseguir a regularização de um partido político no Brasil hoje. Então esse indivíduo, que também é de esquerda, um indivíduo, da esquerda radical, estava colocando a seguinte teoria da conspiração: olha, deve ter alguém por trás desse partido Unidade Popular, porque não é possível que esses militantes sozinhos tenham conseguido legalizar um partido político no Brasil nas condições de hoje. Então, há um grupo por trás da Unidade Popular, o que é uma grande bobagem, porque eu mesmo participei logo no início da fundação desse partido e, como eu vi a coisa por dentro, quando a gente encontra tais teorias na internet, a gente vê quão ridícula a coisa é e a gente vê claramente a atuação desses princípios de teoria da conspiração que nós estamos explicando aqui neste episódio. Vamos falar um pouco então sobre a arquitetura da crença. Uma crença pode ser definida como a confiança na verdade ou na existência de algo não imediatamente suscetível de prova. Então, dizer que a Terra gira em torno do Sol é um fato, não uma crença, porque isso pode ser observado e mensurado. Nem toda crença é uma teoria da conspiração, mas toda teoria da conspiração é uma crença. Acreditar em telepatia, por exemplo, não envolve conspiração alguma, ao passo que acreditar que a Terra é plana pode envolver o fato de que há um grande complô de cientistas que estão há séculos tentando esconder a verdade do grande público. Agora, algo em comum entre todos os tipos de crenças é que as crenças ajudam as pessoas a interpretar uma determinada situação incerta. Teorias da conspiração nesse sentido ajudam os indivíduos a dar sentido a uma situação de medo e incerteza, ao propor
a explicação de que um determinado grupo está agindo nas sombras para causar os acontecimentos que o indivíduo está tentando compreender. A astrologia, embora não seja uma teoria da conspiração, ela também opera nesse sentido, tentando tornar o imprevisível um pouco mais previsível. Agora, todos os indivíduos possuem a mesma predisposição a acreditar. O conteúdo da crença, no entanto, varia de pessoa para pessoa, de modo que alguns são mais propensos a acreditar em teorias da conspiração do que outros. Agora, uma vez que se acredita em uma única teoria da conspiração, a tolerância para aceitar outras do mesmo tipo só aumenta, de modo que quanto mais se acredita em teorias da conspiração, menor o senso crítico para avaliar teorias semelhantes ou piores. É o que a gente diz, um abismo chama outro abismo. E há também características pessoais que ajudam a definir a que tipo de crença cada indivíduo é mais propenso. Então, crenças em conspirações ou em fatores sobrenaturais tendem a surgir em indivíduos que confiam mais na intuição do que na razão, que confiam mais nos sentimentos do que na lógica e no raciocínio. Um pensamento intuitivo é automático e requer pouco esforço, ao passo que o pensamento analítico requer esforço e concentração. E essas características podem parecer contraditórias, tendo em vista que algumas teorias da conspiração são extremamente bem articuladas, tais como aquela sobre o ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. Nós devemos levar em conta, no entanto, que também tais teorias tiveram como ponto de partida provavelmente uma intuição, e apenas progressivamente elas foram se desenvolvendo no sentido de uma explicação complexa do fenômeno. Outra característica psicológica absolutamente normal e que tem grande influência na crença em teorias da conspiração é a nossa percepção de padrões. O que é isso? Percepção de padrões é a tendência que nossa mente tem de literalmente ligar os pontos e perceber relações causais significativas entre pessoas, objetos, animais e eventos. É o oposto de perceber aleatoriedade. A capacidade humana de automaticamente buscar por padrões é altamente funcional e possibilita aos indivíduos predizer as consequências de suas próprias ações e também dos outros. Porque, de outro modo, eventos aleatórios são caóticos e imprevisíveis e nós buscamos, então, por padrões nas coisas. Agora, o problema dessa busca automática por padrões é que, muitas vezes, os indivíduos enxergam padrões onde não existem. Há eventos no mundo que são, de fato, aleatórios, mas, devido à chamada percepção de padrão ilusória, os indivíduos vão enxergar padrões mesmo assim, mesmo onde não tem. Nós podemos demonstrar nossa completa inabilidade em lidar com eventos randômicos se a gente pedir a um indivíduo, por exemplo, para tentar antecipar, apenas pelo pensamento, qual que vai ser a sequência de cara e coroa quando a gente jogar uma moeda por 100 vezes em sequência. A maioria dos indivíduos vai tentar alternar os resultados com muito mais frequência do que de fato acontece em tais situações. Então, uma das características mais fundamentais das teorias da conspiração diz respeito a ligar os pontos e encontrar padrões em eventos. E alguns estudos mostraram que pessoas que enxergam padrões nos resultados de uma sequência de cara ou coroa são mais suscetíveis a acreditar em teorias da conspiração. E uma outra pesquisa chegou a resultado semelhante. Nessa pesquisa, os participantes que mais encontraram padrões nas pinturas abstratas do artista Jackson Pollock eram as mais suscetíveis também a acreditar em teorias da conspiração e em fenômenos sobrenaturais. Outra característica psicológica fundamental que nós possuímos e que opera na crença em teorias da conspiração é o chamado reconhecimento de intenção. No inglês, isso aparece como agency detection. Reconhecimento de intenção diz respeito à capacidade de reconhecer intencionalidade nas ações dos outros, de estabelecer que um determinado agente cometeu determinado ato tendo em vista um propósito. Essa característica é parte de uma capacidade mental mais ampla que é chamada de teoria da mente, segundo a qual cada indivíduo é capaz de imaginar o que as outras pessoas estão pensando e sentindo, podendo assim compreender por que agem
de determinada maneira. Essa habilidade é importante para prever as consequências sociais dos nossos próprios comportamentos, tais como, por exemplo, porque a gente não deve rir em um funeral, porque tal atitude poderia ferir os sentimentos de diversas pessoas e também comprometer certas amizades, de modo que tal capacidade de previsão é de grande utilidade social. Agora, um dos problemas com tal habilidade humana é que nós podemos ver intencionalidade onde não existe. O mesmo caso com a detecção de padrões. Nós acabamos de falar que às vezes a gente vê padrões onde não existe. E nós também podemos ver intencionalidade onde também não existe. Em um estudo realizado em 1944 por Fritz Heider e Marianne Simmel, todos os participantes viram intencionalidade em uma animação que era extremamente simples, na qual 2 triângulos e um círculo apenas se moviam pela tela. Alguns participantes afirmaram que o triângulo grande estava bravo com o triângulo pequeno, embora não houvesse nenhum sentimento ou intenção nas figuras geométricas. As sociedades antigas também nos fornecem bons exemplos dessa característica humana. Em praticamente todas as eras, nós podemos perceber como o mau tempo era sempre causado intencionalmente por algum deus, o qual tinha controle sobre as chuvas ou sobre o trovão. Então, reconhecimento de intenção é uma característica fundamental das teorias da conspiração, já que todas pressupõem que os eventos por elas explicados foram desencadeados tendo em vista determinado propósito. Raramente tais teorias vão admitir incompetência de um agente em uma situação de crise, por exemplo. Agora, em termos filosóficos, essa capacidade pode ser chamada também de teleológica, palavra que tem como raiz o substantivo grego telos, que quer dizer alvo ou objetivo. Então, entre os argumentos a favor da existência de Deus na filosofia, nós encontramos, por exemplo, os argumentos chamados teleológicos. Estes inferem que, tendo em vista que seres vivos sem razão, tais como plantas e animais, agem como se soubessem o que estão fazendo para sua preservação ou reprodução, esses seres só podem ter recebido tal intencionalidade de um ser que a possui, e este seria Deus. O Immanuel Kant vai mostrar esse modo de funcionamento de nossa razão em sua principal obra, A Crítica da Razão Pura. No início deste episódio, nós mencionamos que o nosso tema é psicologia e psicologia social. Então, agora nós devemos falar um pouco também sobre as raízes sociais das teorias da conspiração. Durante o episódio, nós já mencionamos algo sobre a relação dos indivíduos uns com os outros, indivíduos que tendem a desconfiar de outras pessoas são mais propensos a acreditar em teorias da conspiração, mas agora nós vamos falar algumas coisas mais específicas. Uma característica comum da crença em teorias da conspiração é que a crença não surge unicamente em indivíduos que tenham sido diretamente atingidos pelos eventos que essas pessoas buscam explicar. É possível que uma determinada situação tenha ocorrido em outro país, sem nenhuma chance de alterar o cotidiano de um indivíduo em outro continente. E mesmo assim, esse indivíduo pode ser levado a acreditar que tal evento tenha sido causado por uma conspiração secreta. O que acontece aqui é que a tendência psíquica de categorizar o mundo social entre nós versus eles faz com que nós nos identifiquemos com certos grupos e hostilizemos outros. Essa capacidade de identificação é o que explica a hipocrisia com que a maioria dos indivíduos reage a tragédias ocorridas em locais e com vítimas diferentes. Então, um pequeno atentado terrorista em um país europeu, por exemplo, tende a receber mais atenção midiática do que massacres de dimensões muito maiores na África ou no Oriente Médio. Quando um estadunidense recebe a notícia de um atentado em um país europeu, o cara lá nos Estados Unidos pensa o seguinte: nossa, poderia ter sido eu. Então, ele se identifica com as vítimas. A estrutura básica de uma teoria da conspiração envolve também essa distinção do nós versus eles. É sempre um grupo externo e hostil, é sempre eles que está tramando algo contra as vítimas inocentes, contra nós. Pesquisas recentes mostraram que quanto mais os indivíduos se sentem politicamente alienados,
maior é a tendência a acreditar em teorias da conspiração, enxergando os políticos profissionais como eles, os quais conspiram a todo momento contra nós, o povo. Teorias da conspiração são, nesse sentido, expressão de conflito social. Quanto mais o indivíduo se conecta emocionalmente a um determinado grupo, maiores as chances de ele acreditar em uma teoria da conspiração na qual seu grupo é a vítima. O grupo externo, percebido como ameaça, no entanto, não é qualquer um, e nem escolhido de maneira indiscriminada. Esse grupo deve ter alguma relação de oposição e rivalidade com a comunidade vitimizada. Então, concluindo, nós podemos resumir a discussão da seguinte maneira: teorias da conspiração surgem de uma distorção de processos cognitivos normais e funcionais, dentre os quais nós destacamos a percepção de padrões e o reconhecimento de intenção. De uma perspectiva social, um dos fatores determinantes para que tais teorias sejam criadas e também para que se acredite nelas é a percepção de um conflito entre grupos. Cenários de medo e incerteza são um terreno fértil para a proliferação de tais mecanismos compensatórios, porque acreditar firmemente em sua própria verdade é uma maneira de compensar a angústia de não poder calcular ou prever nem mesmo o futuro mais próximo. O caso das bruxas de Salem, ocorrido nos Estados Unidos em 1692, é um exemplo de como teorias da conspiração são criadas por grupos fundamentalistas em uma situação social de crise e incerteza, além de nos mostrar que tal fenômeno não é uma novidade em nossa era. Lembrando mais uma vez, faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. O link para o nosso curso está na descrição deste episódio. E inscreva-se também em nosso mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx, uma Introdução. Você encontra todos os links na descrição deste episódio ou então em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. Um grande abraço e até o próximo.